Salve, salve, galera! Sejam todos e todas bem-vindas ao Sextou com Terapia, o primeiro podcast sobre terapia no estado do Espírito Santo. E nós estamos aqui para desmistificar o assunto terapia. Toda sexta-feira, meio-dia, eu me chamo Alexandre Ximenes, sou o seu terapeuta, mas você já me conhece. Meu endereço vai estar aqui, @alexximenes.psi, e hoje eu estou recebendo uma super convidada. Eu ia pedir uma roupa emprestada na vizinhança, porque a mulher é chique, entendeu? Então, eu estou aqui com a doutora Leonarda. Eu vou olhar aqui que eu só chamo por um nome. Então, assim, doutora Leonarda Milanese, olha só que nome importante, médica, treina em programação neurolinguística agora, diga-se de passagem. E hoje nós iremos falar, pessoal, sobre um tema muito importante: a importância do autoconhecimento para uma vida saudável, a importância do autoconhecimento para que você possa ter uma vida conectando com o podcast passado do Vinícius, para uma vida mais leve. Qual a importância disso? Então, Léo, para os mais íntimos, tá? Doutora Leonarda, é um prazer ter você aqui, obrigado pela disponibilidade. Essa câmera é sua, se apresenta, por favor, para o público, seja bem-vindo, o podcast é teu, tá bom? Aqui. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigada aqui, Alex, pelo convite, né? Tivemos a oportunidade de participar de uma parte do PNL juntos, foi de onde surgiu aqui esse contato de amizade. Me chamo Leonarda Milanese, sou médica de família e comunidade, atuo na área há 12 anos e agora recentemente fiz uma formação de trainer em PNL, o que me traz aqui o motivo de estar falando sobre o autoconhecimento como um muito importante fator para conseguir mesmo um envelhecimento mais saudável. Sim, fantástico, né? Um envelhecimento mais saudável, né? Quem não quer um envelhecimento mais saudável? Exatamente. Eu, inclusive, perdi, né, uma avó tem 2 semanas, né? E eu acredito e bato aí compra essa bandeira de um envelhecimento mais saudável. E, Léo, como você quer começar? Quer falar como ter mais esse envelhecimento mais saudável? Como você quer iniciar esse bate-papo aí? Fica à vontade, tá? A casa é tua. Uma coisa muito importante da gente saber é o que é autoconhecimento, né? Quando a gente fala muito sobre autoconhecimento, muitas pessoas falam que tem autoconhecimento, mas o crer que tem e ter de verdade é diferente, porque as pessoas têm muito em alta, né? As pessoas falarem muito sobre desenvolvimento humano, longevidade saudável, mas é um termo que ele fica tão abrangente a ponto das pessoas se perderem mesmo na sua profundidade. E neste caminho desses 12 anos de medicina, eu percebi que existem muitas formas de a gente conseguir buscar por tratamentos, mas nessa caminhada, quando eu entendi que o autoconhecimento é algo primordial, acaba que os outros recursos eles começam a ficar como uma segunda opção, né? E o envelhecimento, a longevidade saudável, ela se dá a partir do momento que você realmente se conhece. Se você não entende como você funciona, como são as suas emoções, o que te traz algum tipo de emoção, de algum sentimento, dificilmente você vai conseguir achar de fato a causa raiz da doença que está te levando ao consultório num primeiro momento, né? Fantástico, sabe? Já começamos, você já pode curtir, comentar, compartilhar, que você já viu que ela chegou já como treino, já falando, já mandando, mas lá eu tenho uma curiosidade. Doutora Leonarda, médica, né, 12 anos, né? Isso. Estudando. O que te levou, me veio uma curiosidade agora, para o caminho do autoconhecimento, para essa busca pelo autoconhecimento, para fazer primeiro a formação em programação neurolinguística, depois o Master, que nós fizemos junto, tive o prazer de ficar 10 dias ali. O que te levou a isso? Sim, geralmente a gente traz para a nossa vida algo de experiência pessoal, né? São as nossas histórias que nos conectam a histórias de outras pessoas. O que de fato me trouxe para o caminho do desenvolvimento humano foi um processo de adoecimento mental, né? Durante a pandemia eu tive um quadro de depressão moderada, um episódio de depressão moderada, junto com um quadro de ansiedade generalizada, e nesse processo de tratamento que eu fiz, tratamento medicamentoso, psicoterapia, eu entendi que o me conhecer foi o que de fato me tirou daquela condição, né? Se eu não tivesse entendido como eu funcionava, o que de fato estava me levando àquele processo de adoecimento, eu acredito que muito possivelmente eu estaria tomando medicamento até hoje.
Então hoje, olha que sensacional, fantástico, assim, parabéns pela coragem de expor a vulnerabilidade, né? Muitas pessoas escondem. Sim. E a gente veio conversando, né, no carro, juntamente com o Vini, a gente tá aqui, vai ter mais gravação, fica tranquilo aí. E, cara, como que, assim, foram caminhos diferentes, né? Sim. O meu caminho foi pela dor também, mas eu tô te entrevistando hoje, o foco aqui é a Léo, mas que legal, assim, fico muito feliz por conhecer mais a sua história e entender. E, principalmente, né, a mensagem fica para você pode vencer. E você não precisa ter um adoecimento psíquico. Você pode buscar o autoconhecimento, como o Vini falou, nós conversamos no podcast passado, e de forma preventiva. Você não precisa esperar ter um adoecimento psíquico. Você não precisa ter um transtorno. Até porque terapia e autoconhecimento não é só para transtorno, não, gente. É pra gente mesmo se conhecer, voltar aquele eu interior, aquela criança interior que o Vini falou, nós conversamos também. Mas, parabéns pela evolução, parabéns pelo crescimento e parabéns agora que é trainer, né? Então agora tá em outro patamar, outro nível, como diz os amigos. Mas, Léo, dando prosseguimento, o que você gostaria de trazer, né? Você trouxe algo muito importante. E o que você gostaria de trazer mais, né? Pode ficar à vontade. O que eu acho que é muito importante, Alex, a gente falar é que quando a doença ela se manifesta no físico, antes de chegar neste ponto, ela se manifestou em um outro estado, né? Que é o estado emocional, é o estado espiritual. Por isso eu foco novamente aqui na importância de conhecer, de ter o autoconhecimento. Vou dar um exemplo mais fácil, né? Pra gente entender. Às vezes, chega um paciente para mim... Posso te fazer um claro. pedido? Repete isso que você falou. Antes da pessoa ficar doente, presta atenção no que a doutora Léo está falando. Existe uma psicossomática, uma doença. Sim. Repete exatamente, ficou bem claro o que você falou, só para o pessoal, só para frisar. Antes de a gente manifestar uma doença física, a gente já passou por um outro estado, né? De um adoecimento emocional, de um adoecimento espiritual. Quando chega no físico, já é o último estágio da doença. Antes disso, ela já se manifestou em outras partes que muitas vezes inconsciente a gente não percebe. O que faz geralmente o paciente buscar um consultório é quando ele percebe algo no seu físico, né? E aí aquilo que veio antes ficou um pouco às vezes despercebido. Perfeito. Isso, é claro, é gerado porque a pessoa não se conhece. Ela não tem esse autoconhecimento para começar a enxergar os sinais. Um exemplo que eu gosto muito de trazer, que às vezes a gente fica falando sobre isso e continua no superficial, né? Como a maioria das pessoas levam. Eu atendo um paciente e ele chega para mim com uma questão de algum medo, de alguma angústia, de alguma coisa que já está vindo para um físico, né? É um sintoma de transtorno de sono, por exemplo, um quadro de insônia. E aí, ao questionar esse paciente, eu tento perguntar para ele se ele sabe de onde aquilo está vindo. E ele fala do trabalho, ele fala às vezes de um relacionamento, não entra muito. Quando a gente consegue ter tempo, ter uma escuta de qualidade com aquele paciente, a gente consegue compreender sem a gente falar, dando para ele mesmo as próprias respostas daquilo que levou a ele através do desenvolvimento humano, né? Então, nesse caso que eu estou te falando, é até um paciente meu específico, né? E ele chegou para mim falando que em algum dia ele teve uma discussão com a esposa e nessa discussão tomou uma proporção muito grande. E ele falou coisas para ela em que ele depois teve um arrependimento, né, um conflito familiar ainda maior, e ele se percebeu perguntando por que eu tive essa reação tão exagerada diante de algo que foi simples. Naquele momento ele não entendeu. Então, ao fazer algumas perguntas, eu perguntei por que você acha que isso aconteceu? E eu fiquei com muita raiva quando ela falou alguma coisa para mim que me deixou chateado. Mas por que você ficou chateado com aquilo? Porque ela me disse que eu estava acima do peso. E eu falei, o que isso significa para você? Estar acima do peso significa para mim que eu tenho medo. Então, eu tenho medo de que ela esteja olhando para mim com outros olhos. Eu tenho medo de perder a admiração, né, da minha esposa e que isso possa levar a um processo de separação. Então, um questionário que foi muito simples, que não durou 2 minutos, que eu consegui fazer ele entender que ele tinha um medo, né? Ele foi ali por um transtorno de insônia, mas no fundo ele tinha um medo, ele tinha um sentimento de rejeição e ele também tinha, de fato, o sobrepeso. E para ele sair
daquele contexto, ele precisava de mudar os hábitos. Era um paciente tabagista, sobrepeso, sedentário. Perfeito. E quando a gente toca na dor da pessoa, gera um desconforto, né? Porque para a gente sair do processo, a gente precisa de, às vezes, lidar com aquela dor. E para ele sair do sedentarismo, deixar os hábitos, o cigarro, a quantidade de bebida, era algo difícil naquele momento. Mas chegou no ponto em que, quando a esposa falou, chamou a atenção, desencadeou uma ira, uma raiva, né, uma reação dele mais exagerada, que fez ele compreender que, de fato, ele precisava mudar o hábito. Quando a gente vai perguntando o porquê, nunca é aquilo. Não é só a insônia, tem outras coisas por trás, né? Então, o se perguntar por que eu estou sentindo é muito interessante para que a gente chegue de fato na causa raiz do problema, que aí é onde a gente vai conseguir realmente fazer um tratamento naquele paciente, né? Perfeito. Eu poderia falar, então, que você é uma médica humanizada terapêutica hoje. É isso? Na verdade, a medicina de família, ela já tem esse olhar, né? A medicina de família, ela é uma especialidade médica que olha o paciente como um todo, na sua forma integral. Não é, por exemplo, você vai no ortopedista com uma dor na mão, ele vai olhar só a sua mão. Se você chega para mim com dor na mão, eu vou querer saber seu estilo de trabalho, qual a função, o que você faz, Muito o quanto bom, você precisa daquilo, né? E a gente vai entendendo todo um contexto de comunidade, de família, de trabalho, para a gente conseguir chegar na causa, porque para a gente o importante é tratar a causa. Senão a gente acaba mascarando sempre. A gente remedia, trata, melhora aquele momento e depois vai voltar de novo. E muito bom, assim, muito me agrada, porque você fala encontrar causa, né? Sim. E quando a gente encontra a causa, ou as possíveis causas, né, daquela insônia, Sim. daquela ira, que no caso dele, você usou muito bem ali, né, as perguntas ali no questionário para entender qual é a tua necessidade. Não, eu tenho medo de perder minha esposa, tenho medo dela não me amar mais. Então, como isso é profundo, como isso... A medicina é algo muito novo isso, Léo? A medicina de família? Medicina de família? No Brasil, ela é uma especialidade mais nova, assim. Nos países de primeiro mundo já é uma especialidade que funciona muito bem, né? Que a gente tem a intenção de trabalhar com promoção de saúde, a prevenção de doenças. E hoje o Brasil, ele não tem, né, essa cultura. Ele chega pra gente, o paciente chega pra gente já com uma doença instalada. Ele não chega com o desejo de prevenir. Por isso que eu acredito muito que o autoconhecimento é extremamente importante, porque quando você conhece o que você quer, o que você sente, você elimina várias possibilidades de um conflito financeiro, de uma separação conjugal, de um transtorno emocional, físico, né? Não, perfeito. E como, na tua opinião, como uma pessoa pode começar a buscar esse autoconhecimento? Se conhecer ali, né? Por exemplo, a pessoa está nos assistindo e tá falando, mas autoconhecimento, eu tô aqui, não consigo dormir, tô ansioso. Como ela pode começar, assim? São várias formas da gente conseguir adquirir o autoconhecimento, né? Até antes de falar isso, um exemplo que é muito clássico são as compulsões, a ansiedade que a gente lida, né? Às vezes o paciente, ele pega para... às vezes ele está se alimentando de muitas coisas que não são saudáveis, e nem é sempre por causa do alimento, mas sim pelo prazer que aquele alimento vai trazer. Então, se ele se conhece, o que mais pode dar prazer para ele que não é aquele alimento? Então, ele troca aquilo por uma coisa mais saudável e isso faz favorecer todo o quadro dele, né? Então, ele está em busca, de fato, de um resultado final. Às vezes, ele está comendo chocolate pelo algum prazer, alguma sensação que traz, mas qual outra sensação que outra coisa saudável poderia trazer além do chocolate? Então, quando a gente vai para o conhecimento, o autoconhecimento que você fala, as formas, uma das formas mais importantes é a psicoterapia, né? A terapia, ela tem várias linhas, né? Como você trabalha com isso, e aí vai depender muito do contexto de cada paciente, mas dentro disso, uma coisa que eu acho que é muito importante é o processo de aceitação. Hoje a gente vive num meio de coisas muito fúteis, de um mundo muito vazio, onde as pessoas elas buscam se aceitar o tempo todo, querendo provar para outras pessoas o que são ou para ser aceitas naquele meio, que é um grande motivo também de adoecimento. Essa falta de aceitação, ela te desconecta com a sua essência. Então, para se conectar com a sua essência, é isso, é ir para a terapia, entender o que te faz bem, aceitar o seu corpo, entender suas fragilidades, o seu contexto financeiro. Meditação é uma prática que eu gosto muito, que nos conecta muito com o autoconhecimento. Existem muitos processos, né? E
praticar um pouco, ficar mais sozinho, que é a solitude que a gente fala, que muitas pessoas chamam de solidão. A partir do momento que você fica um pouco mais sozinho, você consegue compreender um pouco melhor as suas emoções, lidar com elas, entender como elas se manifestam no seu corpo. Mas para um primeiro momento, né, a psicoterapia eu acho que é o mais importante. Aí tem inúmeros cursos, né? A programação neurolinguística mesmo é um excelente caminho para a gente desenvolver esse caminho aí do autoconhecimento. Excelente caminho, inclusive, para busca da causa, né? Sim. Como você falou, né, doutora Léo, né? Grande amiga e especialista. E eu vou dar um exemplo meu, né? Vou dar um exemplo que eu tenho passado. Eu cortei açúcar. Não é por quê? Autoconhecimento. Eu vi que eu tava treinando, ia pro jiu-jitsu e fiquei um pouco mais pesado. Sim. É você se conhecer. Eu comecei a perceber que estava um pouco mais lento. Sim. O que eu fiz? Regrei minha alimentação, reduzi açúcar, né? E, inclusive tirei do café. Alex, foi bom? Cara, até hoje, quando você dá a primeira golada, é complicado. Agora, assim, como você falou, Léo, a sociedade, ela tem vivido por recompensas imediatas. Sim. Recompensas imediatas, por exemplo, eu tô já que eu tô assim, é a síndrome do Jaque, né? Já que eu não fiz exercício segunda, já que vou encher, semana que vem. Todo excesso é uma falta. Isso. É isso que as pessoas precisam entender. Semana que vem vou começar. Não precisa esperar. Não, começa amanhã. Sim. Começa hoje. Sextou com exercício, dando uma caminhada. Qual é o problema, né? Um dia como os outros. Um dia como os outros. O sábado também, no domingo também. Então, eu gosto muito de malhar, por exemplo, de fazer no sábado o exercício, porque às vezes na segunda-feira você tem muito compromisso. Se você não conseguir ir, no sábado você foi. Sim. Então, assim, a gente vive, como você falou, né? Recompensa imediata. E que é recompensa imediata? Tudo que gera um prazer muito rápido. Isso. Bebida, cigarro, é doce, né? Doce, né? Eu falo porque eu cortei, porque eu sou doceiro. Eu falei, não, peraí, eu tenho que mandar, que eu tenho que mostrar quem manda aqui no negócio. É isso. Autocontrole, então, né? Autocontrole. Então, eu parei e tô tomando, faço café sem açúcar e tô ali, cara, pode falar? Acostumei. O açúcar, ele é um dos piores alimentos que a gente tem para todas as Viciante, pessoas. né? Ele é totalmente inflamatório. Quando você ingere açúcar, a energia do seu organismo, da sua mente, ela vai toda para ali. Então, se você quer fazer um treino de alto impacto com a grande quantidade de açúcar, não vai, porque a sua energia ela vai estar sendo ali consumida no alimento, né? Justamente. E a pessoa fica se escondendo nessas recompensas imediatas ao invés de buscar o autoconhecimento. E aí vem a pergunta do quanto vale, né, trocar o prazer imediato pela longevidade saudável. Perfeito. Porque tudo que exatamente a longo prazo, porque para a gente ter essa longevidade saudável, envelhecimento saudável, a gente precisa de fazer pequenas ações a curto, médio e longo prazo, né? Não é uma coisa que eu vou, quando eu tiver 60 anos eu vou mudar meu estilo de vida, não adianta, é um pouquinho de cada vez e é desde sempre. Não adianta, né? Uma coisa que os pacientes eles chegam muito, né? Eu fumo um maço de cigarro por dia, mas é o que me traz a sensação de alívio da minha ansiedade. Aí eu quero fazer exames de rotina, meus exames de rotina, um paciente de 30, 40 anos vai ter os exames normais. Tá com as células jovens, né? Sim. E a consequência daquele cigarro não vai ser naquele momento, vai ser justamente quando ele estiver no envelhecimento, que era para estar lá buscando aquela longevidade saudável, né? E não vai ter como, porque já tem a cronicidade de todos os anos aí de erro, né? Inclusive, dona Márcia, senhora minha mãe, tá uma expert em exercício físico agora. Parabéns aqui. Olha, você maravilha. Aí, ó, 50 aí, passou dos 50, tá fazendo hidroginástica, dança, tá perdendo aí, emagrecendo. Então, assim, nunca é tarde para começar. Então, eu faço exercício desde quando me entendo como gente. Uhum. Mas é claro, fazer certo, procurar. Não tenho dinheiro. A gente tem uma orla aqui em Vitória que você pode caminhar de graça. É de graça na praia, né, Léo? O Vini que tá aqui também. E Diego, até onde eu sei, não paga para ir na praia e caminhar na orla. Então você pode São as caminhar. desculpas, né? O processo de vítima que a pessoa entra sempre, né? Querendo procrastinar, colocar a culpa no outro, olhar para o outro. A gente tem várias possibilidades. Independente da renda financeira, tanto para alimentação quanto para atividade física, a gente consegue, e isso a gente faz muito bem na medicina de família. Olhar essa integralidade. Qual é a sua situação financeira, física, mental, o que você pode fazer para a gente fazer um processo de tratamento, de terapêutica individualizado, de acordo com o contexto, porque não adianta a gente passar algo que vai fugir da realidade da pessoa também, que ela não vai fazer, né?
Perfeito. É um atendimento sob medida. Isso. Como o Milton Erickson, terapia sob medida. Cada um tem sua prescrição, até porque cada ser humano Exatamente. é único e não tem como prescrever, chegar lá e falar da mesma como na terapia. Não tem como. A pessoa chega, cada um tem não uma tem maneira, receitinha, cada um né? tem um jeito de agir no mundo. Por isso da importância do autoconhecimento. Para você entender como você age no mundo. Mas antes de prosseguir, queria presentear a nossa convidada, Olha! Léo, com um presente. Quem que vai receber esse presente mesmo? Minha afilhada Cecília. Cecília, loja Balitas, boa, barata e Balitas, é uma loja sensacional. Obrigada. Presentão, obrigado pela patrocinadora, aquela que nos acompanha sempre. Fica do lado do SESI, pessoal de Maruípe, é muito fácil de achar, na principal. Então, você vai encontrar roupas desde as mais simples que você consegue pagar, desde as mais sofisticadas, aquelas mais que a criança precisa ir no baile, criança precisa ir na formatura, você encontra de tudo. É uma loja sensacional. Balitas, boa, barata e Balitas, uma turma sensacional que trabalha lá. Então, muito obrigado. E depois eu mando foto dela para vocês. Manda foto para ela, que a gente manda para a galera da Balitas lá, porque eles ficam muito felizes. Pode Mas, deixar. Prosseguindo, como você gostaria de prosseguir? Você falou muita coisa importante, muita informação já que você já pode curtir, comentar e compartilhar para o YouTube, entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, né? O bem não pode parar, mas o podcast é seu para falar aquilo que você quiser. Sim. Na verdade, acho que o mais importante, né, o que eu queria trazer hoje é a importância dessa conscientização, né? E Perfeito. A gente só consegue levar o melhor para o outro quando a gente dá o melhor da gente também, nas relações, no nosso trabalho. Então, se a gente sabe como funciona a nossa emoção, como eu vou me sentir no momento de estresse, como controlar aquela raiva para não prejudicar uma relação no trabalho, né, alguma coisa que pode trazer um dano maior, como eu posso expressar melhor a minha tristeza sem ter que conter o choro para não evoluir para um processo depressivo, né? Não vejo uma outra saída que não seja através do autoconhecimento, né? Custa caro a gente não se conhecer, que quando a gente entende isso, que a gente precisa, às vezes, a gente já está pagando um preço que, se tivesse visto isso um pouquinho mais cedo, teria tido uma vida mais tranquila, mais leve. Mais leve, né? Se pudesse prevenir, né? E se eu pudesse, assim, falar para você, né? Não você, por exemplo, você já está procurando médico, aí você tem que perguntar ao seu médico, seu psicoterapeuta, seu terapeuta, aquilo que você vai fazer. Mas se eu pudesse dar alguns caminhos para você, exercício físico. Sim. Exercício físico, ele é casado com ansiedade. Ele abaixa demais o nível de ansiedade. Meditação, a Léo já falou. Parte da prescrição médica, né? Claro, sim. Sim, se você está bem, está começando agora, quer prevenir, comece a se exercitar. Se você já está no médico, deixe o seu médico prescrever, deixando bem claro aqui, porque por vezes você está com uma incapacidade aí que você não pode fazer, você tem que esperar. Então, exercício físico, meditação, comer bem. E algo muito importante, dormir bem. Quando o paciente chega no consultório e fala, não estou dormindo, eu ligo o sinal vermelho, eu sempre digo, porque dormir bem é um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado. E para dormir bem, eu preciso ficar aí longe das luzes da TV, da internet, pelo menos umas 2 horas antes aí para você deitar com calma. A gente chama de higiene do sono, né? Higiene do sono. Por quê? Eu só vou acordar bem se eu dormir bem, cara. Então a pesquisa que saiu na revista Science, muito interessante, Léo. Eles pegaram 3 grupos de pessoas. Um grupo dormia 4 horas, outro grupo 6 horas e outro 8 horas. E o mais impressionante, quando foi perguntado para os 3 grupos separados, vocês estão bem? Não, tá todo mundo bem, estamos bem. Aí quando foi a ressonância magnética, o grupo que dormia 4 horas, o nível de criatividade, de violência, de explosão era muito alto. Eles não conseguiam produzir durante o dia e não enxergavam, porque tá ocupado não é produzir não, tá, pessoal? O grupo de 6 melhorava um pouquinho, o grupo de 8. Eles estavam assim, produzindo, felizes, se relacionando bem com inteligência, demonstravam inteligência emocional, empatia pelas pessoas. Então, assim, não é só da boca para fora não, pessoal. Tem pesquisa científica a revista Science, a revista mais séria científica e saúde mental do mundo. Então, assim, a gente precisa dormir direito. Sim. Doutora Léo,
Doutora Leonarda, se você pudesse, ou eu sei que você pode deixar, ou se você quiser falar algo antes, você pode trazer. Mas aquela mensagem assim para tocar no coração, para despertar, para aquilo, uma maneira que você quiser, na tua câmera, para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim, fica à vontade. Mas se quiser falar algo antes, tá? Pode falar. Tá? O que eu falo para você que está nos assistindo nessa noite é que você tenha você como seu melhor amigo. Que você tenha tempo para você, tempo para sua família, tempo para fazer as coisas que te conectam com você, com o seu coração. Que você trabalhe com algo que você goste, porque a gente passa muito tempo no trabalho e a gente trabalhar com aquilo que a gente não gosta causa muito adoecimento, né? Então, que você faça uma distribuição consciente daquilo que pode te levar para esse processo de envelhecimento saudável, né? Através de práticas de atividade física regular. E para isso não precisa ser uma prática específica, pode ser aquela que você gosta. Muitos pacientes perguntam, mas qual é o melhor exercício para mim? Aquele que te dá prazer. Se você vai fazer na academia, pegar peso e você não gosta, que faça caminhada, pratique, movimente o corpo, trabalhe a sua mente, pratique meditação. Se não souber fazer sozinho, tem vários lugares que tem aí, né? Alex guiado. Independente de religião, que tem um momento de conexão com Deus ou com algo maior. A espiritualidade é algo que nos conecta muito com o processo de saúde, alimentação saudável e autoconhecimento. O Alex pode te ajudar com isso aí também. Então, vou começar por mim agora. Pô, pela primeira vez. Se você quer me procurar, tá aqui meu endereço, alexximenes.psi. Meu site também, telefone 279-8107-8505, telefone comercial, tá bom? E se você quer procurar a médica, a doutora, também terapeuta, doutora Leonarda, a Léo ou doutora Leonarda, você vai entrar em contato. Como o pessoal te procura? Como o pessoal te acha? Pelo Instagram, lá no Instagram tem o link, né, de consulta, link de atendimento, de entrar em contato pessoal. O Instagram é o melhor caminho. Mas qual o Instagram? DRA Leonarda Milanese. ZI, gente, viu? ZI vai estar aqui, tá? Eu não vou nem zoar não, porque quase falei o nome de uma pizza, mas tá aqui, beleza? Léo, muito obrigado. Eu que pela agradeço. Participação, pela disponibilidade. Você pode curtir, comentar, tá? Joga no grupo lá da família, aquela galera, sempre tem alguém que tá precisando começar, né, o exercício ou prevenir. Às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito e precisa, né? O óbvio nunca é óbvio, como diz Paulinho, o óbvio nunca é óbvio. Então, Léo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sei que a agenda de vocês é cheia, mas vocês vieram com o maior prazer. E para mim foi um prazer recebê-lo. E receber amigos é melhor ainda, né? Então, exato. Olha só. Gratidão, obrigada, eu que agradeço o convite, a parceria. Bom? E a porta está aberta. E para você, Sextou com Terapia. Até a próxima sexta-feira, meio-dia em ponto. Marca um lembrete aqui, porque olha só, você pode escolher, tá melhor que Netflix, tá? Então clica aqui, vai assistindo, vai vendo os temas, aquilo que muito te interessa, mas não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado pela tua audiência qualificada. Um forte abraço. Alex Ximenes aqui, até a próxima sexta.